O nosso próximo palestrante é um renomado professor de Direito Civil, Direito Comparado. E quem sou eu para poder falar mais alguma coisa dele, porque tem um vídeo aí na voz de Haldner. Eu posso competir com essa voz, não. Então, soltem aí o vídeo do palestrante. Mestre e doutorando em Direito Privado pela UFPE, Dr. Mário Godoy é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, conselheiro do Instituto dos Advogados de Pernambuco e diretor de Relações Acadêmicas da ADEFAS. Além disso, é professor da pós-graduação em Direito Contractual da Universidade Federal de Pernambuco. Detentor de uma trajetória marcada pela excelência acadêmica e uma notória experiência no campo do direito, ele irá nos brindar com uma palestra que é de extrema relevância para todos nós. Um tema que trata diretamente dos desafios e responsabilidades dos oficiais de justiça no cumprimento de ordens judiciais em conflitos possessórios, refletindo a complexidade e a importância do papel que desempenham na sociedade. Com o tema O Oficial de Justiça e a sua atuação procedimental nas ações possessórias. Convidamos ao palco o Dr. Mário Godoy. Excelentíssimo oficial de justiça, doutor João Curvelo, em nome de quem eu saúdo todos os presentes, e o oficial de justiça pernambucano e também o brasileiro que nos prestigia em nossas terras, com esse maravilhoso evento, onde discutiremos temas de altíssima relevância e grande impacto nas relações privadas e públicas que dizem respeito à atuação procedimental dos oficiais de justiça. Eu fui escalado para falar sobre a temática das ações possessórias, um tema que me é muito caro e que demonstra a efetividade do direito dentro da realidade, sobretudo das comunidades, da zona rural e também do perímetro urbano, onde conflitos possessórios aparecem e geram a necessidade do ajuizamento de ações, com um papel crucial do oficial de justiça na execução dos mandados de reintegração e de manutenção de posse, o que, de certa maneira, atrai o interesse não só da advocacia, do judiciário, mas, sobretudo, do oficialato de justiça que lida diariamente com esse tipo de questão. Mas falar em ação possessória é falar também em posse, que é um dos temas capitais do livro do Direito das Coisas, do nosso Código Civil. E uma temática pouco debatida e pouco aprofundada, por quê? Porque ela se espraia pelas mais variadas ramificações do nosso Código, adentrando inclusive na seara familiarística e sucessória. Você tem, por exemplo, a categoria da seisin, que se utiliza em sucessões, que se revela na transmissão automática da posse dos bens hereditários para os herdeiros a partir do momento em que a pessoa falece. A pessoa de cuja sucessão se trata, de cujos. Então, a morte do autor da herança automaticamente faz transmitir a posse para os herdeiros. Mesmo para aqueles herdeiros que sequer tinham conhecimento do óbito. De repente, o cara pode morrer aqui em Recife, o herdeiro está no interior da China e automaticamente ele é considerado possuidor, né? Efetivamente exercendo a posse dos bens hereditários sem sequer saber da morte do autor da herança. Então, é um tema que se presta para muitas discussões. E eu queria iniciar minha palestra questionando exatamente o que se deve entender por posse. O que é posse? Veja bem, para alguns, posse seria um direito real, assemelhado à propriedade, ao penhor, ao usufruto. Mas para outros, que vão adentrar na corrente dominante, a posse não é um direito, a posse é um fato. Ou seja, se revela na fenomenologia do mundo, mas que vai atrair, que vai captar o interesse do direito. Ex facto oritur ius, né? Do fato nasce o direito, ou seja, do exercício do fato possessório surgem direitos, como, por exemplo,
de ajuizar ações possessórias. Então, a gente tem que sempre analisar a posse sob esse prisma fáctico, o prisma da factualidade. Inclusive, havia uma grande controvérsia na Alemanha entre dois grandes civilistas, o Friedrich Karl von Savigny e o Rudolf von Jhering, que vale a pena falar um pouco sobre essa discussão. Porque observa, o Savigny, aos 24 anos de idade, recém-formado em Frankfurt, ele publicou um livro intitulado Lehrbücher des Besitzes, onde ele defendia que a posse seria uma realidade composta de dois elementos, o elemento corpus e o elemento animus. Então, para Savigny, da junção do corpus com o animus, haveria a ideia de posse. Mas o que seria o corpus? Corpus, para Savigny, seria a apreensão física do objeto. Aquele que apreende fisicamente a coisa, mantém sobre ela o corpus. Então, se, por exemplo, eu seguro esse celular, se eu seguro esse copo de água, eu teria corpus sobre esses objetos. Porém, para Savigny, não bastaria o corpus. Além do corpus, seria também necessário o animus rem sibi habendi, a intenção de agir como se fosse dono. Porque, observa, eu tenho uma proximidade física de vários objetos que estão aqui, inclusive da bolsa da nossa colega, do óculos do nosso colega, mas, no entanto, essa proximidade física não vai me dar o ânimos de agir como dono em face desses bens. Então, faltaria a intenção de se assenhorear, a intenção de se apropriar, a intenção de atuar como se proprietário fosse. E o ânimos revela essa realidade, intenção de agir como dono. Então, nem todo corpus, ele vem vinculado à ideia de ânimos. A pessoa pode ter corpus sem ânimos, e, consequentemente, essa pessoa não tem posse, porque, para Savigny, a posse se revela na junção do corpus com o ânimos. E foi uma teoria que ele criou aos 24 anos, que dominou a Alemanha na época e que tem reflexos até hoje. Entretanto, contra Savigny, já na idade mais avançada, insurgiu-se um outro grande civilista alemão chamado Rudolf von Jhering. E o Jhering, ele defendeu um ponto de vista completamente oposto ao do Savigny. Para Jhering, a posse não seria a junção do corpus com o ânimos. Para Jhering, a posse seria apenas corpus. Ou seja, corpus daria a essência da posse. Daí falar-se em teoria objetiva de Jhering, que centra a posse no elemento corpus. Só que é um detalhe importante que nem todo mundo percebe. A visão que Jhering tinha de corpus não é a mesma do Savigny. É outro corpus que Jhering trabalha. O corpus para Jhering não é a apreensão física do bem. Na visão do Jhering, o corpus representa a atuação como se proprietário fosse. Presta bem atenção. Atuação como se proprietário fosse. O agir como se fosse dono. Independentemente de haver ou não intenção, se a pessoa exerce poderes típicos de dono, essa pessoa teria a posse. Então, Jhering despreza o elemento intencional para se concentrar exatamente no elemento objetivo da posse, a atuação de proprietário. Daí uma frase muito célebre que ele proferiu numa obra e que indiretamente chega ao nosso Código Civil atual, influenciando, inclusive, as ações possessórias. Jhering dizia, der Besitz ist nicht eine rechtliche, aber eine tatsächliche Gewalt über eine Sache. Do alemão, traduzindo, a posse não é um exercício jurídico, mas sim um exercício fático sobre o bem. Então, Jhering enxergava aí a factualidade da posse que chega, como eu disse a vocês, influenciar o nosso atual código. Mas qual teria sido a razão dessa influência? Esse é um ponto que poucos conhecem. Mas o Jhering, ele se correspondia com o Tobias Barreto, o nosso grande Tobias Barreto. A gente, inclusive, convida todos vocês que vieram de fora para conhecer a nossa queridíssima e tradicionalíssima Faculdade de Direito Recife, na Praça Adolfo Cirne, berço da tradição jurídica não apenas pernambucana, como brasileira, porque os primeiros cursos jurídicos do Brasil foram no Lago de São Francisco e São Paulo, e aqui, primeiramente em Olinda, depois transmitindo-se para Recife. Então, a Faculdade de Recife, ela tem essa ancestralidade, esse pioneirismo na tradição jurídica nacional. Então, Tobias Barreto era um dos grandes nomes da nossa faculdade. E ele se correspondia em alemão com o Rudolf von Jhering. E dessa correspondência surgiu alguns pontos de confluência de pensamentos. E aí o Tobias Barreto adota o pensamento objetivo do Jhering e, por coincidência, essas coisas que só o destino explica, Tobias Barreto é professor do Clovis Bevilacqua, que foi o autor do Código Civil de 16. E o Clovis Bevilacqua, através de Tobias Barreto, chega a Jhering e reproduz no artigo da época do Código Civil 16 esse conceito da posse como o exercício dos poderes inerentes à propriedade. Mas isso em 1916.
E o que é que a gente tem a ver com isso, atualmente, em 2024? Muito simples, o nosso atual Código Civil reproduz ipsis literis a dicção do Código de 16, quando se refere à posse. É só abrir o artigo 1196 do atual Código, você vai ver, ipsis literis, uma frase de Rudolf von Jhering. Considera-se possuidor aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não dos poderes inerentes à propriedade. Então, o possuidor é aquele que exerce factamente, de maneira fáctica, o exercício dos poderes inerentes à propriedade, o que, portanto, revela a influência de Jhering até os dias atuais. E essa factualidade que a gente analisa dentro da posse, ela muitas vezes se sobrepõe ao próprio direito, que contra ela se opõe, ou contra ela objeta. A título de exemplo, eu já atuei como advogado em um litígio possessório, envolvendo uma disputa entre um possuidor e um proprietário. Isso foi em Garanhuns, na verdade. Acho que foi em 2009. O caso era muito simples. Era um sujeito que percebeu que um sítio estava desocupado, o proprietário tinha falecido, ele foi lá, adentrou, cercou, começou a criar gado, construiu uma casinha e passou a residir com sua família por lá. E permaneceu exercendo essa posse factualmente, sem qualquer título de propriedade, durante mais de 2 anos. Resumo da ópera. O herdeiro do proprietário, um dos, descobre essa invasão e tenta, através do uso da força, colocar para fora o posseiro na marra, utilizando-se, inclusive, de pistoleiros, os antigos jagunços, para fazer essa retomada, sem qualquer judicialização, sem a presença de uma autoridade policial, sem um oficial de justiça. Ele utilizou da força para retirar o posseiro. Só que o posseiro, ao perceber esse tipo de esforço, que não é imediato e sim tardio, uma defesa tardia não é defesa, é exercício arbitrário das próprias razões, ele também reagiu. E aí criou-se um conflito muito sério dentro daquele imóvel. Em sequência, o possuidor, que tinha ocupado aquele bem, ingressou com a ação de manutenção de posse contra o herdeiro do proprietário, que também seria proprietário por conta da transmissão hereditária. E procurou judicialmente a manutenção de sua posse. Ele queria se manter na posse em detrimento do proprietário. E o juiz, lá de Garanhuns, designou a audiência de justificação. Essa audiência é onde se analisa sumariamente a discussão para decidir se vai ou não haver deferimento de medida liminar. O que aconteceu? Na audiência, o possuidor confirmou que estava na posse, que aquela posse era mansa e pacífica até então, e que, de fato, um terceiro estranho, que por coincidência era proprietário, estava querendo retirá-lo à força daquele imóvel. E aí o juiz procurou ouvir o proprietário. O que é que você tem a dizer? Ele só disse uma coisa: eu tenho uma propriedade, eu tenho um título, eu sou herdeiro do antigo dono e, portanto, sou coproprietário do bem. E com base nessa propriedade eu quero ter de volta o meu imóvel. O que aconteceu? O juiz deferiu na própria audiência uma liminar de manutenção de posse em favor do possuidor, do invasor. Por quê? Porque o proprietário fez a grande besteira de querer trazer para a discussão de uma ação possessória a temática da propriedade. Querer dizer que é dono, querer dizer que é proprietário dentro de uma ação possessória em nada ajuda no exercício do direito de propriedade, porque na ação possessória não se discute propriedade. Na ação possessória se discute o quê? Posse. Posse. Então, a posse ela pode prevalecer, ainda que de modo factual, sobre a propriedade, que é um direito real consagrado de há muito pela legislação. E aí eu lembro que na audiência o proprietário se irritou, ele ficou resignado. Como assim vai deferir liminar para esse invasor, esse ocupante, esse marginal, E aí eu aproveitei a deixa e disse: meu caro, invasores nós somos desde a época de Pedro Álvares Cabral, que é o Brasil, se não uma grande invasão, não é verdade? Então, a tutela da invasão, ou do possuidor que invade, é uma raridade assente no nosso Código Civil. Até o atual CPC, no Código de Processo Civil, salvo engano, no artigo 557, ele diz que não obsta a manutenção ou reintegração de posse à alegação da propriedade ou de outro direito real sobre a coisa. Não obsta, ou seja, não impede a manutenção ou reintegração de posse a alegação de propriedade ou outro direito real sobre a coisa. E nada ajuda, portanto, a alegar propriedade no bojo de uma ação possessória, porque na ação possessória a temática a ser discutida é a posse. Não estou querendo dizer com isso que a propriedade é um direito que não é protegido.
mas existe uma instância própria para a discussão da propriedade, que é a instância petitória, que se inaugura através de uma ação reivindicatória. Então, quem quer discutir propriedade, que movimenta a competente ação reivindicatória. E lá, a propriedade vai ser discutida. E lá, ela vai ser tutelada. Mas dentro da ação possessória, isso não pode acontecer, porque na ação possessória, em nada ajuda a alegar a propriedade. Artigo 557 do atual Código de Processo Civil. Né? Mas eu diria que o momento mais crítico de qualquer ação possessória é exatamente a execução dos mandados, né? Um mandado de reintegração de posse, que vai ficar a cargo de quem? Do oficialato de justiça. E é aí que entra a atuação procedimental dos oficiais de justiça no bojo das ações possessórias, sobre o que devemos agora falar. Eu cheguei a entrevistar 5 colegas de vocês, inclusive alguns aqui presentes, não vou citar nomes, porque certos processos ainda estão em curso, né? Então eu prefiro não comprometer os colegas que me prestaram essas informações, para captar um pouco da experiência do oficialato de justiça pernambucano. Tem 2 que são de outros estados, né? Então seria uma pesquisa empírica interestadual, para trazer algumas contribuições, até informações que eu não tinha conhecimento, porque eu não sou oficial, infelizmente, né? Mas que poderiam me ajudar a preparar essa palestra. E aí, algumas dicas, ou algumas recomendações, melhor dizendo, eu poderia passar para vocês com base nessas entrevistas que eu fiz com 5 colegas seus. Primeiramente, quando se executa um mandado de reintegração de posse, a primeira providência do oficial de justiça é manter uma conversa prévia com a autoridade policial. Por quê? Porque muitos desses mandados, para serem executados, necessitam de um reforço policial. Sobretudo quando há ocupação coletiva. São vários ocupantes, o oficial não vai lá sozinho com a cara e a coragem. Ele vai precisar de um reforço policial. E essa conversa prévia para ajustar estratégias de execução de mandato é fundamental para um bom êxito de um mandado de reintegração de posse. Então, conversa antes com a polícia. Deixa claro, né, que a condução da diligência é do oficial, a polícia está lá para assegurar a segurança do oficial e também dos ocupantes, facilitando uma eventual desocupação. Então, manter esse contato prévio é de fundamental importância para um bom êxito de uma execução de uma reintegração de posse. Essa seria uma primeira recomendação. A segunda recomendação é exatamente solicitar a presença de outros colegas, de outros oficiais, quando se trata de desocupação coletiva. Um oficial sozinho ele não vai dar conta de executar um mandado de reintegração com 200, com 500 pessoas. Então, que outros colegas também se façam presentes, que haja uma atuação conjunta do oficialato de justiça que ajude aí a execução de um mandado de reintegração de posse. Então, essa solicitação do apoio de outros oficiais, de outros colegas, também é fundamental para que a reintegração seja exitosa. Também se recomenda, sobretudo quando existem menores, crianças e adolescentes dentro do imóvel que vai ser desocupado, a presença do Conselho Tutelar, né, que se oficia o Conselho Tutelar para mandar um representante para acompanhar a diligência, considerando-se que a grande maioria dessas ocupações elas vão contar com presença de crianças e de adolescentes. Inclusive, o MST tem uma ramificação dos sem terrinha. Os sem terrinha colocam as crianças na frente, na linha de frente da desocupação, exatamente para intimidar a execução pelo oficialato de justiça em conjunto com a autoridade policial. Então, se há crianças presentes, se há adolescentes, é interessante também convocar a presença do Conselho Tutelar. E fundamental, sobretudo, é uma análise prévia, que deve ser feita em conjunto, se possível em conjunto com a polícia, da área que vai ser reintegrada, né? Porque essas áreas, às vezes, envolvem rotas de fuga, né? ou mesmo ocupações de longo tempo, com o número de ocupantes que lá estão presentes. Então, se inteirar de tudo que importa aquela reintegração, no que toca à área que vai ser reintegrada e aos seus respectivos ocupantes. O oficial ele não pode entrar às cegas numa execução de um mandado como esse, sem se informar previamente das características do imóvel e também dos ocupantes que lá se encontram. Sobretudo, se os ocupantes eles contam com armas de fogo, se tem liderança, se existe algum tipo de facção envolvida, não se sabe. Mas as informações elas devem ser procuradas antes de executar o mandado, para que o mandado possa conduzir exitosamente à reintegração de posse. E assim, em alguns casos mais extremos, eu até particularmente vejo isso com uma certa ressalva por conta de princípios constitucionais. Um colega de vocês me informou que já houve
diligenciamento junto aos órgãos responsáveis por abastecimento de água, luz e gás para cortar esses serviços dos invasores, dos ocupantes. Então, corta a água, corta a luz, corta o gás, para que aquele pessoal seja estimulado a sair, né? O que é que eles vão fazer lá se não tem esses serviços de utilidade pública? Agora, isso tem que ser visto com relativa cautela, né? Porque pode haver pessoas muito vulneráveis no imóvel, crianças, e aí, de repente, um corte de um serviço essencial como esse pode provocar algumas situações inusitadas ou mesmo tragédias, mas também há essa possibilidade, né, de se cortar os serviços de utilidade pública. De todo modo, fundamental que fique muito bem claro, tanto para o Conselho Tutelar, como para a autoridade policial, até mesmo para os ocupantes que lá se encontram, que o líder da diligência é o oficial de justiça. É ele que lidera, é ele que comanda a operação. Então, muitas vezes a polícia ela se excede ou quer assumir o comando de uma diligência que não é dela, e sim do oficialato de justiça. Então, firmar a autoridade, se fazer presente como autoridade responsável pela execução da diligência, talvez seja a função mais importante do oficial de justiça nesse momento em que ele executa o mandado de reintegração de posse. E assim, uma conversa prévia com as lideranças da ocupação também tem sua importância. Em nenhum momento você vai ver essa exigência em uma lei processual, em um regimento, mas é algo que resulta da prática, da vivência pragmática do oficialato de justiça. Manter essa conversa com as lideranças do movimento. E aí se recomenda, segundo um colega de vocês, não conversar apenas com o líder, porque muitas vezes a conversa com o líder ela sai distorcida para os outros ocupantes. O oficial vai dizer uma coisa para o líder da ocupação e o líder vai repassar outra informação, criando-se assim uma divergência entre o que foi informado e o que foi repassado para os ocupantes, podendo resultar em situações também indesejadas. Então é sempre importante conversar com a liderança, mas na presença de testemunhas, que lá se encontram na ocupação do imóvel que vai ser reintegrado. E com isso, essa conversa ela vai conduzir a uma tentativa de autocomposição, de acordo, que muitas vezes é preferível a um litígio, a uma execução compulsória, uma execução forçada. Inclusive, essa ideia de autocomposição ela foi muito bem reforçada pelo Código de Processo Civil, que coloca, dentre as funções do oficial de justiça, essa tentativa. Se eu não me engano, artigo 134 do CPC, que traz as atribuições do oficial, dentre as quais essa busca pela autocomposição. É como diria o professor Silvio Rodrigues, grande civilista, é preferível um mau acordo a um bom litígio, né? Mesmo que o acordo não seja satisfatório, se existe um acordo, é melhor esse acordo, ainda que mau, do que um litígio, mesmo que bom. Então, a tentativa de autocomposição é importante. E, assim, o oficial tem que ter cuidado para não intimidar, né? Para não ameaçar as lideranças. Isso aí pode atrapalhar e muito a diligência. Sempre ressaltando as vantagens de uma desocupação voluntária e não as desvantagens de uma eventual resistência. Tipo, se resistir vai acontecer isso. É melhor dizer, se você sair voluntariamente, você vai ter vários benefícios, né? Os benefícios da saída voluntária devem ser enaltecidos, sem ficar pisando muito na tecla das consequências, sobretudo criminais, de uma resistência a uma ordem de um oficial de justiça, tentando sempre a autocomposição, tentando sempre a conciliação, né? Que grande parte das desocupações, quando o oficial de justiça diligencia a coisa corretamente, ela vai se dar de modo voluntário, né? Sem necessidade de truculência, sem necessidade de violência por parte das autoridades policiais. Então, enaltecer sempre as vantagens de uma desocupação voluntária. E uma recomendação final para um oficial de justiça que vai realizar uma reintegração coletiva, que para mim é a mais importante, é 5 minutos antes, rezar. Reze. Porque o oficial de justiça o oficial de justiça, quando sai de casa, ele não sabe se volta. O oficial de justiça nunca tem um dia igual ao outro. Cada dia é único na vida de um oficial de justiça. Vocês representam a segurança da sociedade junto ao Poder Judiciário, né? Vocês são os braços ativos do Judiciário. Não foi à toa que, quando eu me referi ao nosso ilustre colega, o João Curvelo, eu o chamei de Sua Excelência. Porque, na minha opinião, o oficial de justiça merece esse título. É só comparar
a ideia da decisão com a ideia da execução. Faça esse comparativo. O juiz profere a execução, o oficial de justiça a executa. Mas o que é a decisão? A decisão é o direito em potência. A execução é o direito em ação. E é através do oficialato de justiça, da atuação de vocês que estão aqui presentes, que a decisão sai do abstrato para o concreto, do estático para o dinâmico, transformando a ideia em realidade. Então, saúdo a todos vocês, excelentíssimos senhores oficiais de justiça.